Leandro, fala sobre o vídeo do Sérgio Marciel falando sobre os orixás. Os orixás da Umbanda são demônios? Sim, no Antigo Testamento o termo demônio aparece pouquíssimas vezes, mas havia um entendimento de que eles eram deuses falsos. Por exemplo, Aserá, Baal, Asterote, os deuses do Egito, eles eram entidades demoníacas. Havia um costume antigo de sacrificar os seus próprios filhos para esses deuses. É nesse contexto que a palavra demônio é citada no Antigo Testamento. E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes laço. Demais sacrificavam seus filhos e suas filhas a demônios. Bom, 4 coisas pra gente falar aqui. Sobre demônios, sobre orixás, sobre monoteísmo, para variar, e sobre sacrifício humano. Para começar, sobre demônios. O cristianismo é especialista em se apropriar de termos da cultura clássica e lhes atribuir um significado próprio. Ele faz isso com ágape, faz isso com caris e faz com demônio. Demônio deriva de daimon, uma palavra do grego que significa espírito. Toda e qualquer categoria de seres entre os humanos e os deuses. E olha que ironia do destino, porque o cristianismo se banha até dizer chega do platonismo. E Platão, que serve de base filosófica para o cristianismo, era discípulo de Sócrates. Sócrates esse que fazia menção ao seu daimon pessoal, que o ajudava, ponderava os seus diálogos, os diálogos socráticos. Então, olha só, o cristianismo, em sua raiz filosófica, tem um filósofo que conversava com o seu próprio demônio. Ponto 2, orixás. Orixás são ancestrais divinizados da cosmovisão iorubá. Foram pessoas que viveram entre nós, que tiveram uma existência histórica, que foram antigos reis e rainhas da... E por que esses ancestrais foram divinizados e cultuados e são até hoje? É algo que deve ser entendido a partir de um estudo antropológico sobre a cultura iorubá. Não é a partir de teologia cristã. Que, aliás, os orixás não são mencionados em nenhum momento na Bíblia. O grande problema aqui é que ele está afirmando que antigos reis e rainhas ancestrais que estão no sangue de muitos de nós brasileiros são demônios, no sentido cristão. São pessoas do mal, seres do mal. Isso ganha uma proporção ainda mais grave por se tratarem de ancestrais africanos. Quando ele afirma que antepassados de pessoas pretas no Brasil são seres malignos, não tem outra palavra para isso que não seja racismo. Terceiro ponto, temos que falar mais uma vez aqui sobre monoteísmo. Eu queria destacar esse comentário maravilhoso aqui. Quer saber qual é o Pokémon mais forte? Porque a espiritualidade do monoteísta, a maior parte do tempo, é essa espiritualidade Pokémon. O meu Deus é mais forte que o seu, é mais potente que o seu, é mais verdadeiro que o seu. Eles guardam o Deus deles numa Pokébola e estão prontos para jogar, para botar ele para lutar com os falsos deuses. E aí rapidinho vai vir alguém aqui nos comentários e vai falar assim, não, mas essa questão dos falsos deuses está escrito na Bíblia. E aí a gente tem que se questionar por que isso está escrito na Bíblia. Porque Yahvé, o Deus bíblico, vem de um sistema politeísta. Como que um Deus que a princípio era cultuado com outros deuses, há evidências antropológicas e históricas para isso, inclusive com Asherá, que ele cita no vídeo, por que esse Deus que era cultuado dentro de um panteão de outros deuses, de repente se torna um Deus único? Porque isso não é sobre espiritualidade, isso é sobre política. O monoteísmo é um projeto político ligado à unificação das tribos de Israel. É um projeto político de concentração do poder religioso no culto a um único Deus. O monoteísmo, espiritualmente falando, ele não existe. Ele é um blefe. Esses cristãos seriam muito mais levados a sério se eles passassem a estudar a história da própria religião, a antropologia da própria religião, o início do culto ao seu próprio Deus, em vez de ficar se baseando tudo na Bíblia, como se a Bíblia fosse uma verdade histórica, quando eu já mostrei em outro vídeo, professor de História da USP, falando sobre o quanto que a Bíblia é repleta de relatos mitológicos. Diante disso, é evidente que a Bíblia não possui autoridade teológica, filosófica, antropológica, nem histórica, para dizer o que são os outros deuses. A Bíblia falando sobre outros deuses é como a Record falando sobre a Globo. Se você quer conhecer uma coisa, não é através do concorrente que você vai conhecer. Então, se você quer conhecer outros deuses além do Deus cristão, você precisa experienciar esses deuses. Porque é lógico que o marketing religioso da Bíblia vai pintar um monte de coisas negativas sobre eles.
Você convence o umbandista, o candomblessista que o orixá é demônio e traz ele para sua igreja, porque é mais alguém que vai trazer dízimo para você. E sobre sacrifício humano, sim, é verdade, o sacrifício humano ele aconteceu em certos contextos politeístas e pagãos. Mas isso de forma alguma define o que é politeísmo, o que é paganismo. Geralmente esses sacrifícios eram de prisioneiros de guerra, o que continua sendo indefensável, não tem que fazer defesa disso mesmo. Outra coisa importante que é um blefe dos cristãos. Porque os deuses pediam sacrifício disso, daquilo. Os deuses não pedem nada, os deuses não precisam de culto. O único Deus que exige ser cultuado é o Deus monoteísta. E mesmo que eles pedissem, o monoteísta é o último a ter qualquer moral para criticar esse tipo de coisa. Porque o Antigo Testamento, do início ao fim, é violência. É o Deus bíblico ordenando, incentivando os seus adeptos, os seus seguidores, que matem. O Deus bíblico é um Deus de chacina, é um Deus de genocídio. E antes que falem, mas isso é no Antigo Testamento. Tá, e depois do Novo Testamento também. Inquisição católica, Inquisição protestante, só morte, 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 matando gente em nome de Deus. É isso, espero ter ajudado.